Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Bem, vamos aí para mais um vídeo hoje, né, falando aí sobre essa vitória do Flamengo ontem. Eu só gravei o vídeo hoje porque, assim, vou ser muito sincero, rapaz, depois de um jogo daquele para dormir é até difícil, um jogo tarde, né, termina tarde, porque começou 9h30 da noite. E depois para dormir, meu amigo, quem consegue dormir depois daquilo ali? Caraca, aquele gol do Arrascaeta onde trivelinha, meu Deus do céu, naquele jogo intenso que estava. Cara, parece que é final de campeonato. Muito bem, meus amigos, antes da gente começar o comentário, falar alguma coisa, quero pedir o seu like, pedir sua inscrição no canal, para ajudar a gente a crescer aí um pouquinho cada dia mais. Bem, meus amigos, como é notório, conhecedor de todos, ontem o Flamengo recebeu o Red Bull Bragantino no Maracanã, jogo válido pela, ontem eu acho que foi 30ª rodada, salvo engano, que é um jogo atrasado, e aproveitaram o finalzinho da data FIFA para poder fazer esse jogo. E com isso, então, agora todos os times têm 34 jogos, está todo mundo igual, e nisso daí a tabela do Campeonato Brasileiro está muito interessante. E olha, eu desde que começou o campeonato pontos corridos, sempre defendi esse tipo de campeonato. Eu gosto muito, acho muito mais interessante. É um campeonato de regularidade. Antigamente, quem é mais novo aí não deve lembrar, mas antigamente o Campeonato Brasileiro, né, teve assim alguns tipos de formações de tabela, como se disputa, mas geralmente você tinha os jogos e depois eram 2 pontos. Eram 2 pontos a vitória, 1 ponto o empate e 0 ponto a derrota. Aí alguém disse, não, porque já tinha esse modelo na Europa, né? De 3 pontos. 3 pontos é mais interessante porque aí estimula muito mais a vitória do que o empate, porque são 2 pontos a mais do que 1, né? Seriam 3, são 3. Então ficou muito mais interessante. E nisso daí realmente deu certo, né? E eu acho que é bem legal esse formato de campeonato, porque ele incentiva a regularidade, né? Então o time mais regular é o time que consegue ser campeão. Haja vista, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo estava aí na frente um tempão e de repente começou a cair, fez um segundo período do campeonato, né? O retorno, como se chamavam, né? O segundo turno, como me chamam, péssimo, muito ruim. E o Botafogo hoje, eu acho que o Botafogo não tem mais condição de ganhar o título. Inclusive ontem empatou em 2-2 com Fortaleza. Muito bem, meus amigos, mas estou aqui para falar do Flamengo e não de Botafogo. O jogo ontem foi um jogo muito corrido, foi um jogo de detalhe. O pessoal na televisão falou, como é? São mini-jogos dentro dos jogos. Até o Tite parece que falou isso também, vi o pessoal comentando. Mas na verdade, assim, é porque o jogo de futebol, ele, quando um time não consegue ser dominante do início ao fim, que às vezes acontece, né? O time ser tão superior que ele domina do início ao fim. Mas quando são jogos equilibrados, como o de ontem, porque o Red Bull, depois eu vou fazer um vídeo, eu até estava pensando hoje de manhã, fazer um vídeo só falando do Red Bull, né? Inclusive do Pedro Caixinha, que eu até falei ontem, desde o Tajeres, no jogo que o Flamengo teve contra a Argentina, eu havia percebido que o cara é crânio, o cara é excelente. Inclusive hoje já vi o pessoal do Palmeiras citando o Pedro Caixinha no lugar do Abel, né? Parece que o Abel está de saída, depois eu faço outro vídeo falando sobre isso. O Abel está de saída, então aí cogitando Pedro Caixinha vir para o lugar do Abel Ferreira. Muito bem, meus amigos. Então ontem foi um jogo de xadrez. De um lado Pedro Caixinha, do outro lado o Tite, e 2 grandes equipes, né? Uma equipe não tão badalada, mas com muito bons jogadores. Tem um scout excelente na contratação, que é o Red Bull Bragantino. Eles fazem um trabalho de scout muito, muito bom mesmo. E do outro lado, o badalado, o time do Flamengo, né? Que esse ano aí não conquistou nada, foi uma vergonha total 2023 aí para a torcida. Mas é um time que a gente sabe que tem jogadores consagrados, jogadores que são capazes de entregar muito. E foi o que aconteceu ontem. Todo mérito ontem, quando erra, a gente errou, né? Isso aí faz parte do ser humano errar. Mas quando acertou, eu acho que é justo também você elogiar, né? Saber elogiar quando a pessoa acerta. E ontem foi um elogio, né? Foi um acerto
da diretoria em trazer os três, né? De Arrascaeta, Varela e Pulgar, né? Foram 2 jatinhos fretados, porque o Varela e o Arrascaeta são da seleção uruguaia, e o Pulgar, lá da seleção do Chile, e trouxeram esses dois. E interessante que todos os 3 jogaram, e o melhor foi porque o passe o gol do Arrascaeta veio dos pés do Pulgar, assistência. Então, se não tivesse trazido pelo menos o Pulgar e o Arrascaeta, não teria surgido esse gol, né? Teria sido aí pelo menos 0-0. Mas o gol ele saiu justamente dos pés desses 2 jogadores, né? Também, assim, eu sempre disse, sempre critiquei o Tite. Não gosto do Tite, não gosto, não vai mudar minha opinião. Mas também a gente tem que dar mérito, né? É um treinador que ontem eu assisti no jogo, deu padrão de jogo para o Flamengo. A gente vê o Flamengo totalmente diferente. A gente vê o Flamengo arrumado, jogando de forma arrumada, as linhas harmoniosas. A questão das linhas bem postadas, para não haver quebra de linha. O passe, né? A visão de jogo do Tite foi perfeita. Como a gente falou, né? E o pessoal fala, são mini-jogos dentro do jogo. São termos que o pessoal vai inventando no dia a dia do futebol. Eu entendo que é um jogo de futebol onde há uma oscilação, uma intensidade às vezes para o time, daqui a pouco aquele time dá uma caidinha porque cansa, aí o outro time dá aquela respirada, dá aquela melhorada, né? Um jogo de alta intensidade, de alto padrão, não é aquele jogo de pelada que a gente joga no final de semana, né? Que ninguém corre durante a semana, ninguém se exercita, então vai todo mundo já meia bomba mesmo, ou bomba total, né, para jogar aquela partida, aquela pelada. E ontem não, ontem é um jogo de alta intensidade, um jogo assim bem, vou dizer assim, bem a nível europeu. Ontem foi um jogo assim de tipo Champions League mesmo, de final, onde havia muito troca-troca, né? O que é troca-troca? Um lado ataca, outro lado ataca, um lado ataca, outro lado ataca. Havia muito isso, né? Depois o Flamengo no segundo tempo começou a cadenciar melhor o jogo, botou a bola no chão, começou, né, a ter aquele estilo mais Flamengo, segurar a bola, e foi muito bom. A leitura de jogo do Tite quanto do Pedro Caixinha foram 2 leituras muito boas, né? Substituições, né? O Tite logo no segundo tempo ele faz substituições, que aqui agora não estou lembrado de memória, mas entrou o Pulgar e entrou, acho que o Wesley, né, no lugar do Luiz Araújo. Luiz Araújo é um excelente jogador. Depois eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada jogador. Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho lento aqui, porque ontem o jogo foi um diferenciado. Mas a entrada do Bruno Henrique pela direita, com Cebolinha pela esquerda, Cebolinha jogou muito bem também, foi um diferencial muito grande. Bruno Henrique ontem veio mastigado, veio, caraca, o cara tá no banco, o cara tá mastigado. Bruno Henrique ontem arrasou, cara. Ontem, caramba, é o Bruno Henrique que nós estamos acostumados a ver jogar. Jogou muito, gostei muito da entrada do Bruno Henrique. Então todos que entraram ontem, o Varela também segurou bastante lá ontem, porque teve que reforçar lá. No primeiro tempo, né, Mateuzinho sofreu muito, porque Luiz Adriano não dava aquela cobertura, Luiz Araújo não dava aquela cobertura, então o Mateuzinho sofreu bastante. Depois, aí na substituição veio o Wesley. O Wesley a gente sabe que não é tão marcador, é um jogador mais agressivo, e aí depois colocou o Varela para poder reforçar aquele tempo, soltou mais o Wesley, e foi um jogo muito, muito bom. Esse jogador Sacha, eu gosto muito dele, lá do Red Bull Bragantino. O zagueiro, acho que é zagueiro, Alex Sanches, eu acho, o cara é muito bom mesmo, jogador do Bragantino. Olha, pessoal, fazendo aqui uma análise bem rapidinha aqui, porque já estamos com 9 minutos e 11, a estatística do jogo, o Flamengo deu 16 chutes, né, e o Bragantino 19. Chutes a gol, certeiro, Flamengo 4, entrou 1, Bragantino 3. Posse de bola, 53% para o Flamengo, 47% para o Bragantino. Passe, 432 para o Flamengo, 389. O que me chama a atenção é esse daqui, ó, precisão de passe, 77% para o Flamengo, 77% para o Bragantino. E por que, Xande? Porque esse daqui está bem abaixo o nível da precisão de passe. Geralmente o Flamengo dá 80%, 82% para cima, né? 82%, 81% para cima. E isso daqui denota muito nervosismo no jogo, né? Foi um jogo assim muito nervoso.
Até porque ambas as equipes sabiam da importância desse jogo, né? O Bragantino, se ele ganha, ele ia encostando junto com o Botafogo, ou parece que ele ia encostar com o Palmeiras, não estou aqui lembrado, e o Flamengo iria para a terceira colocação, como de fato aconteceu embolando todo o campeonato. Muito bem, o Flamengo veio com Rossi, boas defesas, né? Foi menos exigido que o goleiro do Bragantino, mas fez boas defesas como foi exigido. Mateuzinho, coitado, sofreu no primeiro tempo, não foi a melhor partida dele, mas não é questão de ter sido a melhor partida, porque ele foi muito atacado, aquele setor do lado direito do Flamengo ali foi muito exigido mesmo, muito, né? Levou um cartão amarelo. Tivemos também Fabrício Bruno, também foi amarelado, né? Sempre seguro na zaga. Léo Pereira tomou uma cortada, caraca, ali aquele cara ali do Bragantino, nem lembro quem foi, não fez o gol porque era dia de Flamengo, porque o cara que saiu sozinho, ele e Rossi, e conseguiu perder. Mas que cortada que o Léo Pereira levou do rapaz. Dá até agora procurando onde está a bola, onde está o cara, que o cara passou, deu uma cortada de meio, caramba. Ayrton Lucas, né? Apoiou, mas não dava para subir tanto, porque esse time do Bragantino são jogadores jovens e muito velozes. Então, para você ir e voltar, é muito complicado. Thiago Maia, aquela burocracia de sempre, né? Também levou um cartão amarelo. Ayrton Lucas também levou um cartão amarelo. Gerson começou mal, meio apagado, depois foi subindo, depois o Tite, né, com a visão de jogo dele, foi movimentando o Gerson dentro do campo, em várias posições. Então o Gerson ontem se jogou em várias posições, foi muito, taticamente, Gerson é um jogador muito interessante, porque com o Gerson você pode variar muito o seu sistema de jogo, né? Gostei bastante. Luiz Araújo, um bom jogador, muito bom. Ele, individualmente, até uma boa apresentação. Na forma de equipe, nem tanto. E nem tático, porque o Mateuzinho ficou meio descoberto. Mas também não tão culpa dele, porque o Thiago Maia poderia encolar um pouquinho no Mateuzinho. Mas o Thiago Maia a gente não pode nem esperar muita coisa, não vem se apresentando bem. Mas o Luiz Araújo errou muito passe. Muito bem. Fazer o quê? Mas é um bom jogador, bom. Às vezes num dia o cara não está num momento tão feliz. De Arrascaeta. O Arrascaeta, né, a gente dispensa comentário. É craque, né? Craque. Quando joga, meu amigo, também o cara vinha contundido já há um tempo e tal, muita coisa, mas é um craque de bola. Muito bem. Everton Cebolinha está encontrando seu futebol, viu? Graças a Deus. Um bom menino, tá jogando, tá crescendo, tem jogado muito bem. Pedro ontem também se apresentou bem, fez boa jogada e tal, mas é que às vezes a bola também não chega. Pedro é aquele jogador que fica lá parado. Quem lembra do Romário? Esquece o cara tá lá, de repente quando a bola chega ele pimba, né? E marca. Pena que ele não marcou ontem. Muito bem, já o Red Bull Bragantino veio com o Cleiton, o time do Red Bull, um bom time, gente, um bom time. Léo Ortiz, que eu queria falar, né, lá atrás no vídeo, excelente zagueiro. Acho que o Flamengo poderia pensar trazer esse menino aí, né, futuramente aí para o nosso elenco, aí, que ia ser muito interessante. O Cleiton, bom goleiro, boas apresentações, firme. O Bragantino mesmo, já para ter levado o gol no primeiro tempo, não levou porque pelas apresentações do Cleiton, ele pegou duas bolas no primeiro tempo ali de queima-roupa. Muito bom goleiro. Aderlan, também bom lateral, muito bom. Esse Léo Ortiz é bom, cara. Esse zagueiro, o cara é bom. Gostei muito. Luan Cândido, também outro zagueiro, também firme também. Juninho Capixaba, inclusive, até falei, esse cara jogou no Bahia. Muito bom jogador ele. Muito bom, né? Tem vaga aí tranquilamente nos melhores times do Brasil. Jadson, né? Meio campista ali, cabeça de área, com o Matheus Fernandes também, que é um bom jogador também. Elinho, levou amarelo, né? Agora, esse Léo Evangelista também gostei muito. Leonardo, nem sei se é Evangelista. Muito bom, camisa número 8. Vitinho, também atacou muito ali pela direita, pela esquerda, né? No caso deles, ele com o Julinho Capixaba ontem. Caramba, os dois infernizaram o Mateuzinho ontem. Muito bom. Sacha, eu gosto muito do Sacha, desde o Furacão, né? Bom jogador, um jogador aí realmente que tem vaga em muitos times do Brasil. E depois entraram então o Guilherme Varela, entrou o Eric Pulgar pelo Flamengo, né? O Bruno Henrique, Wesley
Essas foram as 4 substituições que o Flamengo fez. Muito bem. E também lá no Bragantino teve já a entrada do alemão, Alejandro, Henry Mosquera, Thiago Borba. Esse aí, Thiago Borba foi o que recebeu o cartão, né? Desmontou o time. Guilherme Lopes, né? E José Hurtado. Então, meus amigos, os técnicos foram o Tite, né? O senhor Ademar Bach, e também o senhor Pedro Caixinha. Cara, presta atenção nesse nome, Pedro Caixinha. Escreva. É pena que o Tite já está no Flamengo, porque eu acho que esse Pedro Caixinha no Flamengo, caraca, ia entrar assim, ó, com a luva. Esse é o português certo. Mas depois no outro vídeo a gente comenta um pouquinho mais sobre eles. Muito bem, meus amigos. Então, no próximo final de semana nós vamos ter a 35ª rodada. Aliás, já abre hoje, né? Hoje às 9 horas teremos aí Corinthians e Bahia. Então depois eu até faço um videozinho aí falando sobre o palpite bem rapidinho sobre esses dois, tá certo? Bahia precisa ganhar de qualquer jeito. Então, meus amigos, um forte abraço a todos aí, Deus abençoe e fui!